Fala galera, Daniel Piai aqui novamente com vocês, com a nossa atualização no domingo à noite, trazendo aqui onde o preço está dentro de toda a movimentação do gráfico e principalmente trazendo uma ideia aqui educativa de como você sozinho, sem precisar de ninguém, pode identificar onde o preço está no gráfico e principalmente colocar probabilidades na direção do preço para você poder fazer suas entradas. Se você é novo aqui ainda, não entende muito bem o que eu estou dizendo, eu recomendo que assista o meu primeiro vídeo da série Independência ou Morte, né? Que é Independência ou Morte, aprenda a analisar o gráfico sozinho, e vou deixar o link abaixo para você iniciar os seus estudos para depois ir acompanhando os vídeos aqui que eu vou fazendo todo domingo à noite. Né? Então, para você que já está acompanhando aqui os vídeos do canal, eu espero que tenha estudado sobre tendência e já tenha toda a assimilação, né, de tudo que eu vou falar aqui muito rapidamente, agora muito mais simplificado, porque você já passou pelo estudo, já tem uma certa habilidade em identificar a tendência, já sabe pelo menos como olhar as tendências a partir dos tempos gráficos, né, que são os fractais, e a gente vai fazer uma análise um pouco mais rápida hoje, né, e vamos colocar mais informações sobre a utilização dos nossos indicadores, né, conforme o último vídeo, e colocar mais também informações dentro do gráfico para você poder colocar mais entendimento na movimentação de preço e as probabilidades. A ideia de tudo aqui é você fazer suas entradas sozinho. Em algum momento você vai ver uma movimentação de preço muito nítida, muito clara, baseada no rastreio correto da tendência, e você não vai ter dúvida, né, de que é a melhor coisa a se fazer. Bom, então vamos analisar aqui a nossa tendência, nosso gráfico mensal, tendência de baixa. Encontramos o nosso fundo aqui descendente anterior, a gente está em busca de um topo. Qual que é o nosso topo? Topo descendente. Se a gente formar o topo aqui nesse momento, a maior probabilidade de continuação da tendência. Né? O que eu preciso para a formação de um topo aqui? Eu preciso de um pivô de baixa no nosso semanal. Se eu não encontrar um topo nessa região, eu tenho uma probabilidade de encontrar um topo em qualquer lugar abaixo deste topo descendente, né? Eu também formaria um topo descendente, e quanto mais o preço subir, mais a probabilidade de inversão de tendência. Porém, diante dessa movimentação aqui, né, eu tenho a maior probabilidade ainda de um padrão de equilíbrio, onde o preço ele vai andando aqui lateralmente, né, fazendo topos descendentes e fundos ascendentes. E ainda eu posso ver nessa movimentação de preço, que é a menor das probabilidades, um rompimento desse topo descendente anterior, fazendo já um topo ascendente, aí sim, onde a maior probabilidade de todas é a inversão de tendência. Porém, se isso acontecer aqui, né, sendo a menor das probabilidades, o que pode levar com que o preço faça uma movimentação de preço muito expressiva a ponto de levar, de romper até o topo histórico. Porém, isso aqui é tudo uma fantasia diante de onde o preço está nesse momento, que é a coisa mais importante que a gente precisa entender. A gente já sabe como funciona a tendência, né? Já sabe que a gente fez o nosso pivô de alta aqui no nosso semanal. A gente acabou de abrir o novo semanal, né? Então, a gente fez o nosso pivô de alta, onde a gente iniciou a nossa tendência de alta no semanal, rompendo o topo anterior. E agora, para dar continuidade na tendência, a gente precisa saber se o nosso topo ascendente no semanal já foi formado e a gente está indo em busca do fundo ascendente, que ainda é a maior probabilidade olhando para o semanal. Né? Para eu saber se eu tenho aqui no semanal um topo, né? Assim como
eu sei como identificar um fundo, eu preciso de duas informações que são as mais importantes. Rompimento de mínima do candle que fez o topo. Então, se esse aqui é o candle que fez o topo, né, a partir dele, não precisa ser exatamente ele. Podia ser que eu tivesse aqui alguns candles e, por exemplo, o terceiro rompeu a mínima desse, desde que eu tenha uma referência aqui de uma extremidade no gráfico, eu já consideraria, se o meu diário, lógico, né, tiver uma tendência de baixa, um pivô de baixa, né, se não fosse esse candle que rompesse a mínima do candle que fez e fosse um posterior, eu tenho que ter essas duas informações, rompimento de mínima e pivô de baixa no tempo menor. Então o nosso semanal aqui já rompeu a mínima justamente do candle que fez o topo. Beleza, eu já tenho uma informação muito relevante para eu entrar no meu diário e identificar um pivô de baixa. Será que eu tenho um pivô de baixa? Olha que legal, nosso pivô de baixa. Pivô de baixa, o nosso diário. Então, com esse pivô de baixa e mais o rompimento da mínima do semanal, eu tenho o pivô de baixa que garante o nosso topo no semanal. No vídeo anterior, você que chegou agora, ou você que assistiu o vídeo anterior, eu fiz essa marcação aqui, diante da movimentação de preço, principalmente por conta das probabilidades, onde a gente já estava rastreando aqui o nosso topo no semanal. Então olha que legal, foi exatamente o que aconteceu. Não tem nada de mágica, não tem nada de informação que não seja relevante, né? A informação mais relevante diante desse contexto aqui do diário era a formação de um topo no semanal. Por quê? O diário não estava conseguindo levar a tendência de alta com muito vigor, que é o que a gente gostaria de ver em uma tendência de alta. Então, naturalmente, ele precisava inverter para poder recomeçar. Se os touros estão com toda a intenção de formar um fundo ascendente no semanal, é muito importante que eles precisem dar continuidade na tendência de alta no semanal, porque o semanal a gente não conhece ainda como vai ser a saúde dessa estrutura. A gente vai conjugando as informações. Então, o nosso semanal, deixa eu voltar no semanal. O nosso semanal, ele está deficiente de algumas informações, né? Então, por exemplo, onde vai ser o nosso fundo ascendente? Já que a gente formou o nosso topo, onde vai ser nosso fundo ascendente? Se for aqui, pô, muito legal. Então quer dizer o quê? Que os touros ainda têm gás para levar o preço para cima, né? E se distanciar do fundo anterior. Mas se o preço começar a cair muito, eu posso entrar no padrão de equilíbrio, né? Se o preço começar a cair muito aqui em busca do fundo ascendente, eu vou me distanciar, eu vou me aproximar do fundo anterior, eu posso entrar no padrão de equilíbrio, ou posso até inverter essa tendência toda para baixo, dando continuidade na tendência de baixa do mensal. Será que isso pode acontecer? Pode. Se isso acontecer aqui, o que eu vou ver no nosso mensal? Um topo descendente, muito próximo do fundo anterior. Então, tendência de baixa, tudo saudável dentro do mensal, nada de surpresas, né? Porém, eu sei que o meu diário acabou de formar o nosso pivô aqui, pivô de baixa, que a gente está olhando isso acontecer e é o nosso topo no semanal. E agora o que eu vejo aqui? Né? Eu sei que agora a gente precisa formar aqui o nosso fundo descendente, né, em algum momento. Onde pode ser isso? Pode ser aqui? Será que já formamos? Será que já estamos em tendência de baixa? Né? Porém, eu vou deixar até para vocês rastrearem isso aí, se vocês puderem comentar, né, abaixo nos comentários o que vocês estão vendo dessa movimentação de preço. É até uma oportunidade para vocês fazerem perguntas sobre o que vocês estão vendo dessa movimentação. Então, o que eu sugiro para vocês? Né? Como eu já falei muito aqui de tendência com vocês já sabem. Né? Rastreiem esse pivô de baixo aqui no diário
e vejam o que vocês estão considerando, né? O que vocês estão vendo claramente, onde vocês têm dúvida. Vou dar uma dica aqui. Pode ser que a gente continue, né? Em busca do nosso topo descendente, ou já encontramos nosso topo descendente, estamos em busca de um fundo já descendente por conta aqui da região de preço, ou a gente nem encontrou o fundo ainda estamos em busca de um fundo. Então, uma das três probabilidades aqui vocês podem rastrear. Vou colocar nossas médias aqui, que foi conforme o vídeo anterior, para a gente poder conjugar essas informações e ver a influência das médias. Eu até gravei um vídeo antes desse aqui, mas eu não consegui entrar nas médias, porque eu detalhei tanto essa movimentação de preço, então até preferi nesse vídeo trazer para vocês essa, vamos dizer, essa lição, né, para vocês mesmos encontrarem. E é bom que eu fico sabendo o nível de informação que eu estou conseguindo passar para vocês, para eu trazer vídeos com mais relevância, né? As dúvidas que vocês trouxerem aqui serão as mais importantes para eu saber o que está deficiente, né? E de repente uma sugestão também acato com a maior tranquilidade. Então aqui vamos colocar nossas médias, né? A grande dica de todas, que não é nem dica, isso é uma coisa que a gente precisa fazer, é primeiro ler a tendência e depois a gente insere as médias e volta no ponto zero. Então, eu já li minha tendência aqui com vocês. Vamos falar sobre as médias novamente. As médias podem ser um ponto de retração de preço, né? Onde eu vejo o preço chegando até a média e continuando uma tendência, ou ela pode fazer papel de resistência. Nesse caso aqui, para eu ver um ponto de resistência ideal, olhando aqui no nosso mensal, era necessário que eu visse a média agindo como retração, né? E principalmente agora como suporte. Porque se a gente confirmar isso aqui como um topo descendente no mensal e der continuidade na tendência, a média está fazendo papel de retração. É um ponto de suporte do preço, sim. Porém, num topo, né, eu preciso ver o preço retornando para a montagem de um suporte, porque o suporte ele trabalha em cima de uma referência, e no caso aqui a referência seria o topo no mensal. Formaria outro topo? Talvez, né? Mas é uma referência de suporte. Aí sim eu começaria a olhar a média como suporte de preço, né? Porém, se ainda tocar novamente, melhor ainda, essa média está fazendo um papel espetacular de suporte. Mas onde o preço foi, né, a zero, muito difícil que essa movimentação aconteça dessa forma, mas só para vocês entenderem o papel da média aqui como retração e suporte no preço, né? E principalmente olhar a região, né? Esse ponto aqui é ideal para retração, porém é um ponto dinâmico, né? As médias funcionam como pontos de suporte e resistência dinâmicos do preço, mas não é uma lei exata, porque a gente está tratando aqui de uma movimentação que muita coisa tem por trás. Então, não é a média que vai me trazer essa informação simplesmente pura, né, limpa. Principalmente, eu tenho que ver a tendência. Mas aqui a gente chegou num ponto do gráfico onde o preço tende a descansar próximo das médias. É natural que a gente veja o preço descansando quando se aproxima das médias, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, a média no mensal, a região das médias trabalhando como ponto de retração, suportou o preço, não é o suporte ideal, mas suportou o preço, né? Porém a tendência fala muito mais, a gente teve aqui um rompimento sem continuação, o preço voltou para tentar fazer uma região de suporte aqui nas médias, mas olha que interessante como a tendência ela fala muito mais. Rompeu o topo anterior, chegou muito próximo do fundo anterior, muito difícil da gente continuar com essa tendência de alta, né? Então o que o preço fez? Formou um topo descendente no anterior, rompeu tudo para baixo, inclusive a região, né, de fundo, onde seria o suporte mais importante, rompeu com força, e a gente veio formar agora o nosso fundo ascendente,
desculpa, nosso fundo descendente anterior. E onde que está o papel das médias aqui no mensal? Possível topo descendente? Sim, possível topo descendente. Mas como é que está o nosso semanal para isso? A gente sabe que o nosso semanal está tentando formar lá, ou já formou, né, o nosso topo ascendente aqui da nossa tendência de alta, onde a gente encontrou o nosso fundo, né, no mensal. E o papel das médias agora? Está funcionando como possível região de retração? Não sei, o preço não chegou ainda, né? Mas nem estou olhando agora para isso, né? Eu preciso saber aqui onde vai ser formado o nosso fundo ascendente para ver a saúde da tendência. Esse é o mais importante. Aqui no semanal, eu posso usar a região das médias como região de suporte? Posso, mas não é o mais importante, né? Eu posso até tirar minhas médias e olhar para o semanal aqui como principal a formação desse fundo e nosso diário. Como é que está aqui as médias? Assim como eu falei para vocês, tentou fazer aqui uma região de suporte de preço, não teve aquela... a média não expulsou o preço de uma forma que a gente olhasse para a tendência e validasse como uma tendência saudável, né? Afinal de contas, todo esse movimento carregou para um novo rompimento sem continuação, era a característica que a gente estava vendo, né? Formamos aqui o nosso pivô de baixo, né? E agora as médias estão iniciando vamos dizer aqui, uma região, né, onde o preço pode atuar como pontos de resistência, pontos de topo descendente, porque se eu já tenho uma tendência aqui de baixa, pode ser que o preço comece a vir para baixo, a média 12 venha fazer papel aqui de retração, a média 26 passa a ser o ponto de resistência indireto aqui, né? Porque primeiro o direto seria a média de 12 períodos. Em algum momento elas vão ser usadas para testar o preço, né? Para poder fazer uma inversão de tendência, e a gente vai ter aqui o nosso fundo ascendente no semanal, depois de um pivô de alta no diário. Então vamos entrar no 4 horas para a gente poder ver a atuação das médias aqui. Ó, nossa média de 26 períodos, é tão legal isso aqui, que a gente consegue ver com o papel das médias aqui, com essa conjugação, né, entre as tendências e o papel das médias dentro com o nosso auxílio, né? Aqui, ó, a média fez um papel de retração ideal. Após o rompimento, a região das médias agiu. Deixa eu até aproximar aqui. Houve um rompimento, a região das médias agiu como região de possível resistência, né? Até porque se a gente não precisasse olhar para elas, houve um rompimento de um ponto importante aqui que deveria, né, ter sido usado como suporte caso os touros continuassem na tendência de alta aqui, que ainda poderia acontecer, né? Houve esse rompimento, as médias foram utilizadas, houve a retração do preço, utilizou perfeitamente aqui a média como ponto ideal de retração, né? E o preço foi bem expulso para baixo. Na primeira tentativa, a região também foi utilizada, né? O preço não se distanciou muito de um ponto aqui de fundo, né? Ou de suporte de fundo, e estamos aqui, ó, atualmente o preço está agindo como região de resistência, está levando o preço para baixo. A questão é, onde que está o fundo aqui do 4 horas? Eu uso as médias como auxílio na minha tendência, mas eu preciso saber onde está o fundo do 4 horas. Então, a lição que eu deixo para vocês junto das médias aqui é entrar numa hora, verificar se a gente tem tendência de alta nesse ponto do gráfico, em que momento a tendência de alta do 1 hora inverteu. Se inverteu aqui, esse seria o nosso fundo ascendente no 4 horas, e aqui a gente também tem uma inversão de tendência numa hora, ou a gente não teve inversão e a gente está em busca aqui de um provável fundo ascendente no 4 horas, né, que a gente vai inverter
para formar o nosso fundo no diário. Bom, galera, deixo essa lição para vocês, espero que vocês comentem. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, assistam os vídeos e busquem a independência necessária para vocês mesmos poderem olhar o gráfico e fazer suas operações. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo.